Hoje o programa Ponto de Vista está conversando sobre a questão da política habitacional no Brasil. Sinta-se em casa, aqui é a sua casa. Nós conversávamos antes sobre algumas questões introdutórias de debate. Luiz, vamos supor que eu seja uma pessoa que queira realmente adquirir uma casa, né? Vamos supor que eu queira a propriedade da casa, como é a cultura do brasileiro. Quais seriam as primeiras iniciativas que eu deveria ter? Qual é uma dica mais prática que você poderia dar para a gente como engenheiro civil? Voltando no histórico, André, foi criado através do Fundo do Sistema Financeiro Nacional, da Coab, as companhias mistas, que seriam as Coabs. E no Paraná, o governo paranaense criou a Coapar, né? Então nós temos dois caminhos, três caminhos, através da iniciativa privada, através do governo estadual, né, em parceria com o governo municipal, e através do governo federal, em parceria também com o governo municipal. Então são três caminhos que a população... No mesmo município posso ter acesso à Coapar e à Coab também? A Coapar ou através do Ministério da Cidade, financiado pelo governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal. Coapar em parceria com a Prefeitura Municipal e a iniciativa privada. Né? Então, tendo essa disponibilidade, esse interessado em ter sua casa, ele tem que preencher os requisitos, principalmente estabelecer sua renda familiar, né, que vai de 0 a 3, que é para baixa renda, ou de 0 a 5. Essas duas situações... Esse 0 a 3 é o quê? Salários mínimos. Né? Renda familiar, é importante dizer que é familiar. Essas duas modalidades estão inseridas, sim, dentro daquilo que a gente fala, que vai ter um subsídio do governo. E nós estávamos discutindo anteriormente que, se não houver um subsídio do governo, é muito difícil se conseguir uma unidade no tamanho desejado, na localização desejada, a um preço desejável que enquadre nessa parte 0 a 3. Né? Então são aspectos assim que você tem que analisar, né? Mas as condições seriam essas: procurar o seu município, ver o que está disponível através da iniciativa privada, diretamente com a Caixa, ou Prefeitura, ou governo estadual. Sim. Né? Professora Kátia, parece que a senhora também trabalha na questão do projeto habitacional de Umuarama, né? Sim, como é que é a reação das pessoas quando a prefeitura promove lá um processo de habitação, etc., questão de tamanho, de estrutura, qual é a reação da população diante disso? Bom, a reação da população diante dessas oficinas, da possibilidade de estar se elaborando um plano, primeiro é a expectativa. Cria-se uma grande expectativa de que os seus problemas sejam resolvidos. Nós trabalhamos com áreas irregulares, ocupações irregulares, que é uma demanda à parte do déficit habitacional. O déficit habitacional é aquelas pessoas que têm a demanda pela casa, mas estão dentro de domicílios improvisados e tal, mas áreas regulares. E existem ainda essas que são irregulares, que estão em áreas de risco, às margens dos córregos ou em áreas invadidas. Essas pessoas veem sempre nestas reuniões a possibilidade de saírem dessa situação, de regularizar a sua situação. Mas uma das reações que nós encontramos é em relação ao tamanho da unidade habitacional. Que tamanho é a proposta? Tem mais de um tamanho, mas em torno de 27 metros quadrados a 40 metros quadrados. E nós estamos trabalhando com famílias que são numerosas. Não é como no resto da cidade. Justamente nessas ocupações irregulares, a média de pessoas por família é maior do que nas áreas centrais, por exemplo. Essa delimitação de espaço entre 27 e 40 é uma orientação federal? É por causa do valor. Eu acho que exatamente. O problema como a faixa de renda de 0 a 3, então tem um limite de endividamento. E dentro desse limite se pode construir X metros quadrados para caber dentro da renda, mesmo subsidiada, porque elas são subsidiadas. Mas parte do valor vai para a infraestrutura, né? Quando se constrói, então, um conjunto, né, habitacional, parte do valor financiado é para asfalto, galerias, pavimentação, né, rede de esgoto, rede de água, toda a infraestrutura. Então, as casas ficam pequenas, tanto que
né, existem estudos até de como que as pessoas modificam as suas casas, né, acabam de entrar e já começam a fazer... modificar a casa, a estrutura ou não? Sim. É permitido? O projeto, André, é assim, um projeto embrião. Né? Um dos grandes projetos que foi lançado no Brasil, que talvez um dos últimos, né, foi o do projeto do Collor, naquela ocasião, que fez uma casa de 27 metros. Sim. E realmente criou-se toda essa polêmica em cima de 27 metros. Mas o objetivo é aquele embrião, para a pessoa sair daquelas condições que ela estava, né, às vezes de irregular, como a professora citou, e também sair do aluguel. Né, e entrar numa casa que dê condições, aos pouquinhos, ele ir aumentando. E observando hoje os conjuntos que a gente executou e mesmo aqueles que foram executados, hoje a gente nota-se que já aumentaram bastante. Então são casas hoje de 70, 80, 90 metros, né, que eles foram, ao longo do tempo, ampliando. Né? E é que nem a professora falou, de 0 a 3 são casas de 40 metros. Né? São de 34 metros, 32 a 34, num valor de R$40 mil. Nesse valor está incluída a casa, o terreno, a infraestrutura toda, como galeria, água pluvial, esgoto e pavimentação e energia elétrica. R$40 mil. R$40 mil. Existe um subsídio de 8 a 13 mil reais, existe, mas mesmo assim é pouco, André. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de um financiamento de 240 meses. É muito tempo para uma durabilidade de uma casa. E a dificuldade que nós estamos tendo hoje é como que você trabalha com material de qualidade num custo tão baixo desse aí. Sim. Então uma casa com 10, 12 anos, ela está toda deteriorada e o mutuário tendo que pagar ela ainda ao longo do tempo. A Kátia falou, Regina, da questão, a pessoa entra na casa, realizou seu grande sonho. Né? Você concorda com isso, no que ser proprietário de uma casa, realizar um sonho de vida? Olha, parcialmente. Por quê? Na maioria dos casos, essas unidades, elas possuem a infraestrutura, mas não estão servidas dos serviços urbanos. Significa que ela não tem escola na proximidade, não tem posto de saúde. E a lei não prevê que se prepare isso para Não, se prevê, mas na maioria das vezes você não vê tudo isso chegar ao mesmo tempo. Ele está inserido num projeto, mas nem sempre a estrutura já é existente. E o que acontece? Existe uma demanda excessiva por deslocamento, porque esses terrenos normalmente são distantes dos centros urbanos e acaba acarretando um custo a mais na moradia. Né? E é muito comum você ver nessas situações de regularização que requer o deslocamento da família de uma área invadida para uma outra área, ela retornar ao mesmo local que estava antes. Por quê? Ali existem vínculos afetivos, existem com a vizinhança, com o espaço ao redor, existe o uso dessa infraestrutura, a criança estuda naquela escola, né, e que requer que a pessoa se desloque, né, de uma grande distância com a criança todo dia, então ela acaba voltando ao local de origem por conta dos serviços urbanos que ela usufruía, né, fora as questões afetivas que a mantém com um vínculo naquele lugar. Um ponto de referência. Então, nem sempre esses processos de relocação dão certo por não considerar esses fatores. Okay. Sobre esses assuntos, suas problemáticas de educação, estamos conversando hoje no Ponto de Vista. Mais um intervalo, não saia daí, voltamos já já.